Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. É, então, nós estamos aqui nessa sessão do SEMEAR, e aí eu também sou uma autora, né? Também fiz a submissão a essa sessão. E olhando aqui enfim, a nossa sessão, a gente tem aqui os assessores, né? Que é o Gladstone e a Nábila, enfim, acho que eles não estão por aqui. E aí eu fiquei com uma dúvida, porque me colocaram como moderadora da sessão, mas assim, eu não estava sabendo. É, Enfim, eu me organizei, aí ontem eu fui olhar, eu falei, uai, aí eu não entendi. Alguém saberia me dizer assim, como que tem sido essas definições, enfim, ou se sou eu mesmo que tenho que fazer a moderação, ou se será esses assessores? Ge- Pior que eu acho que geralmente no SEMEAD é assim, quando um dos que não estão estão definidos e não estão, é alguém que está nessa lista que tem que assumir o papel de moderação enquanto, enfim, começa ou se esse outro aparece. Geralmente se faz assim. Ah, entendi. Então vamos lá para a missão do dia, né? Deixa eu acessar a programação completa. Então, aqui pela a ordem de apresentação, é, enfim, a que eu estou vendo aqui no cronograma completo, né, de apresentação dos trabalhos, o primeiro seria tecnologias digitais, como mediação institucional, uma análise da formação de mercados em contextos periféricos, dos autores Francisca, que está presente, né, e a Ana Augusta. Aí, no caso, então, você que fará a apresentação, Francisca? Isso. Tá certo. O segundo trabalho, as peças que se encaixam, né? As estratégias de comunicação de marketing da Lego, no Instagram, entre adaptação e padronização em mercados internacionais. São 5 autores. Destes, eu estou vendo aqui a Larissa e o Denis. Isso, a gente vai dividir a apresentação daí. Não entendi, Denis, você pode repetir, por favor? Acho que o meu som está um pouco Isso, baixo. tá ouvindo? Oi, melhorou? Acho que estou ouvindo agora, aham. Eu e a Larissa apresentaremos aí o trabalho. A gente vai dividir a apresentação ali. Você e a Larissa. Aham, Isso, ok, tá ótimo. E aí, o último trabalho, né, é meu, e da professora Josivânia. E aí, eu apresento, então, logo em seguida, depois de vocês, né? Olhando aqui as normas de apresentação, nós temos, cada pessoa tem até 15 minutos, né? Algum é caso de ensino ou não? Não, né? Pelo que eu li, todos são artigos mesmo, enfim, teórico-empíricos, né? Então, todos têm 15 minutos, e aí depois, mais ou menos 15 minutos para a gente debater os artigos, né? Mais ou menos esse tempo. Acho que a gente tem até um pouco mais, que a sessão inteira é 1 hora e meia. E aí, no final, a gente pode fazer um fechamento geral da sessão, né? A partir do que nós apresentarmos, tá bom? São 10h30, né? Horário para a gente iniciar a sessão. Enfim, eu já até me adiantei aqui um pouco, eu acho. A gente espera um pouco mais para poder iniciar. O que que vocês acham? eu acho que a gente pode estar iniciando já. Ah, daí sobra mais tempo para debater também. Se chegar alguém no caminho, a gente se aloca junto daí. Uhum, tá ótimo. É,
Então, pessoal, a gente vai dar início, né? Não sei se essa sessão, acho que se a gente tem que gravar, se fica gravada, enfim. Eu acho, enfim, já está gravando aqui, né? Pelo que eu vi, já está gravando. Meu nome é Elaine, né? Eu sou professora do IFTO, ou seja, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Tocantins. Eu sou doutora em administração, consegui meu doutorado esse ano, finalizei na Universidade de Brasília. E eu tenho a honra de estar aqui com vocês, né, para a gente, enfim, compartilhar os resultados das nossas pesquisas, né? Então, cada um vai ter o seu tempo de apresentação. Acho que é interessante também cada um falar na sua apresentação, assim, de como se originou o trabalho, né? Eu já posso até adiantar que o meu trabalho, o meu artigo é um dos artigos, né, fruto da minha tese de doutorado. Então, é o terceiro artigo da minha tese, que eu desenvolvi uma escala, tá? Então, tenho o prazer de apresentar um pouquinho desse resultado para vocês. E agora, assim, a gente teve tem mais uma pessoa que acessou a sala, né? Bom dia, Fabiano. Bom dia, bom dia. Só um minuto. O Fabiano, enfim, ele não é autor de nenhum trabalho, né, Fabiano? Você é espectador Exato, nosso? espectador interessado pelo tema. Ah, que bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, nós vamos dar início às apresentações pela ordem. Então, o primeiro trabalho, Tecnologias Digitais como Mediação Institucional, uma análise da formação de mercados em contextos periféricos. E é um trabalho que será apresentado pela Francisca. Você está com a palavra, Francisca? Bom dia, primeiramente a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Eu vou colocar agora o slide e aí vocês vão me dizendo se está ok, se está passando, viu? Deixa eu compartilhar Tá aqui. ótimo, já avisa assim. Pronto, vocês estão conseguindo ver a tela direitinho? Sim. Certo. Agora eu vou perguntar para vocês se ela está passando, certo? Passou? Passou. Sim. Pois pronto, vamos dar início então à apresentação. Primeiramente, eu sou Scarlett, eu sou da Universidade Estadual do Ceará e esse artigo ele foi desenvolvido a partir de já dados coletados da minha tese, né? Então, eu faço doutorado lá e é um artigo que foi desenvolvido com a minha orientadora. Bom, para dar início, como foi que, enfim, construímos esse artigo, nós viemos de uma concepção de que o CEP, nosso endereço postal, ele abre portas. Mas e quem vive sem essa chave? Bom, vocês podem identificar aqui nessa imagem que está na tela que tem 3 pinos de identificação onde existem CEP nesses locais. No entanto, essa área em que está um E15 Not Found, ela é um território onde a Receita Federal, por exemplo, ela não consegue identificar. É como se fosse um território ali que não existe para a Receita Federal. Hoje, o governo federal ele lançou o programa CEP para Todos, onde pelo menos existe um CEP para um território, por exemplo, grande como esse. Então, ainda tem muita gente vivendo sem um CEP na zona rural, por exemplo, e nas zonas urbanas ainda existe muita gente que não tem um CEP único dali da sua rua, o seu endereço que facilite a sua localização o mais preciso possível. Bom, e como foi que nós chegamos a isso? Como foi que nós conseguimos identificar? Eu sou de Fortaleza e lá nós percebemos que existiam diversos moradores de conjuntos habitacionais e de comunidades que não tinham um endereço e por isso não conseguiam pedir um iFood, não conseguiam pedir
qualquer coisa, assim, qualquer produto numa Amazon, numa Shein, numa Shopee. E aí fomos começando a pesquisar, identificamos que o Brasil, lá em 2024 ainda não tinha mais de 24,3 milhões de endereços sem um número, 2,7 milhões de ruas e outras vias sem um nome. Então, o próprio CEP em si estava ali prejudicando moradores de diversos territórios espalhados não só por Fortaleza, mas pelo Brasil inteiro. Então, esse simples número, que para muita gente é muito simples, para muita gente, enfim, é muito fácil fazer um pedido na internet, chegar esse produto em casa, ainda existe pessoas que não conseguem fazer essa mesma coisa com tanta facilidade. E é esse número que vai decidir quem é que vai participar ou não de um mercado, por exemplo. Então, esse trabalho ele é intitulado Tecnologias Digitais como Mediação Institucional, uma análise da formação de mercados em contextos periféricos, desenvolvido por mim e pela professora Ana Augusta, orientado pela professora Ana Augusta. Bom, o objetivo geral era compreender como essas tecnologias digitais elas vão mediar esses processos de formação de mercados em contexto de pobreza de acesso e vazios institucionais por meio de práticas que reconfiguram territorialidades. Nas dimensões teóricas, nós trabalhamos ali as formações de mercado, à luz de uma teoria institucional, essa formação de mercado com esses vazios institucionais, e trouxemos também a lente da geografia humana para analisar esses vazios. E também trabalhamos o papel da tecnologia na era da economia digital. Bom, como é um artigo empírico, eu busquei trazer também muito mais do que a relação com a teoria e trago os principais pontos, mas eu venho trazendo também os resultados. Então, eu vim buscando trazer, demonstrar como é que essa tecnologia ela vai poder transformar o dia a dia dos consumidores que vão residir em territórios populares e contribuir para essa formação de mercado. Eu vou passar um vídeo, vocês, não sei se vai passar o som, vocês podem me confirmar, por favor? Só um minuto. Você sabia que milhares Vocês conseguem ouvir? Sim. Certo. de pessoas ainda não possuem um CEP? Você sabe a importância de ter um endereço físico? Com ele, as pessoas conseguem encontrar a sua casa, entregar correspondências, prestar serviços em geral e emergencial. O endereço não é apenas a sua localização, mas a sua identidade, que faz com que você possa abrir contas bancárias, tirar um título de eleitor e acessar outros serviços. A partir de hoje, a Favela dos Sonhos se torna a primeira favela do Brasil com 100% dos seus endereços mapeados digitalmente através da tecnologia de Plus Codes do Google. Realizamos o nosso mapeamento através da operação Dá na Porta e da tecnologia do Google na Favela dos Sonhos. A Na Porta não entrega somente encomendas, entrega pertencimento e empoderamento para as comunidades. E nada disso seria possível sem importantes parcerias, como a da Gerando Falcões, que através do projeto Favela 3D abriu as suas portas e arregaçou essas mangas para construirmos essa história juntos. E também todo o time do Google, que entregou uma tecnologia de qualidade para que pudéssemos entregar um mapeamento com precisão. E todo o time da Artemisa e da Fundação Volkswagen, que apadrinhou esse projeto e nos ajudou a desenvolver ao longo dessa jornada. Se você não conhecia a Na Porta, nos acompanhe aí e faça parte dessa revolução, porque a nossa missão é entregar o que você precisa onde você estiver. A Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, foi a primeira favela 100% digitalizada do Brasil, a primeira de muitas. Bom, e como essa favela foi 100% digitalizada? Utilizando-se os Plus Codes, que são esses endereços que vão ser são códigos do Google que vão ser transformados em endereços de rua para pessoas e territórios que não têm um CEP oficial do governo federal, por exemplo. E em vez de endereços com nomes e ruas e números, enfim, os Plus Codes eles são baseados numa latitude e numa longitude e vão ser exibidos de uma forma alfanumérica. Você sabe? Bom, e como é que está essa relação com isso? A mídia vem falando sobre como Santo André foi a primeira cidade do Brasil a reconhecer o CEP digital. Então, a prefeitura já vem se utilizando de forma formal esse CEP, criado a partir desse Plus Codes. Vem se falando como esse CEP digital do Google vem localizando pessoas de forma mais precisa em diversas favelas, por exemplo, do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Existem diversos logtechs trabalhando com esse tipo de logística dentro da favela, no entanto, são trades que são identificadas fazendo esse processo a partir do código do código Plus Codes pelo Google. Uma atua no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, outra já atua por Pernambuco, Bahia, já chegou no Nordeste. Outras atuam também só ali em Rio de Janeiro e São Paulo. Então, cada uma dessas logtechs utilizam esse plus code de forma diferente. Por exemplo, essas duas primeiras, elas mapeiam mesmo o território com placas, como aquela placa que a gente vê na rua dizendo o nome, e a outra não, a outra ela é através de assinatura. Então, a pessoa, para ter o código, vai precisar fazer um pagamento mensal para ter acesso a esse código, e elas atuam em territórios diferentes. E quando elas atuam em territórios, no mesmo território, cada uma opera de uma forma diferente. Existem também parcerias governamentais, onde vereadores vêm trazendo a implementação do Plus Code, do CEP digital, dentro de territórios de favela, por exemplo, lá em São Paulo, na região de Santo André. Então, cada um vem fazendo, cada logtech dessa vem fazendo parcerias governamentais com vereadores, prefeitos, enfim, para alcançar algum território. Também existem influenciadores digitais famosos, como a própria Aline Maia, que, enfim, grava vídeos dançando, e tem mais de 500 mil seguidores no Instagram, como vem também trazendo essa parceria com influenciadores digitais menores ali que são localizados nas favelas, onde as pessoas moram. Por exemplo, a Thaís, ela é do Vidigal, e ela faz essa propaganda, enfim, essa comunicação dentro da favela do Vidigal. Ela tem um pouco mais de 20 mil seguidores, então ela atinge um público mais específico ainda, geralmente são moradores do próprio território onde ela reside. E, como síntese, o trabalho ele vem trazendo como essas tecnologias digitais, a partir de uma apropriação local do CEP digital, ele vem proporcionando mais do que as categorias que já são de formação de mercado, mas também uma mediação. Nós propomos essa categoria de mediação institucional compensatória, de intermediação público-privada, adaptação contextual local e processo de regulamentação dinâmico e interativo, que forma esses mercados em bases institucionais, reterritorializando e passando por uma inclusão parcial, onde nessa reterritorialização se faz uma nova multiterritorialidade do consumo em contextos periféricos, trabalhando diversas territorialidades que geram essa inclusão parcial. Bom, é isso. Obrigada. Obrigada pela sua apresentação, Scarlett. Muito bem, eu acho que com a sua apresentação a gente consegue complementar, né, assim, um pouco mais o entendimento da temática, né, para quem às vezes tem um distanciamento. Eu acho que é o meu caso, né, enfim, eu já li sobre o CEP digital, tenho conhecimento, mas eu tenho um distanciamento desse fenômeno, né, que ele é mais próximo para você. Então, acho que com a sua apresentação, o vídeo, a gente consegue ampliar esse entendimento, né, a associação da leitura do artigo com a sua apresentação. Então, nesse momento, como a gente tem um tempo, né, enfim, para debater, para apresentar sugestões, enfim, para discutir a sua temática, é uma temática super relevante, né? Uma temática que, assim como a gente tem o CPF, né, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Física, que, apesar dos dados mostrarem que muitas pessoas não têm um CPF, e é gritante isso em termos de abandono, de ausência de cidadania, de identidade, né? E a gente sabe, enfim, isso quando a gente fala de uma pessoa, mas tem outras coisas, né, que fazem com que as pessoas também sejam excluídas, né, de uma sociedade. Uma delas é essa, justamente, você não ter um reconhecimento, ou seja, você não ter uma identificação
de moradia para o mínimo que você precisa, né? Aqui eu acho que o seu trabalho ele vem muito falar dessa questão de mercados, de exploração de novos mercados, tem esse olhar também. Mas eu acho que tem uma questão primeira, que é uma questão mesmo de identificação até para serviços básicos, urgentes, né? Como, por exemplo, todas as questões de serviços, né? De saneamento elétrico, de energia, de saúde, ou seja, né? Acho que até o seu trabalho comentou isso, ou seja, uma pessoa precisa pedir uma ambulância aí, né? Qual que é o endereço dela, como que ela vai ser identificada? Então, antes Empregos, de tudo né? isso. Oi? Em relação ao próprio emprego, como é que essas pessoas vão ter um emprego se elas não têm um cadastro onde se identificar, né? Justamente, né? Não tem um endereço, que é essencial, né? Tudo que a gente vai fazer há uma exigência justamente de endereço. Então, há casos em que a gente precisa, né? Por exemplo, pedir o endereço de outra pessoa. E por mais que seja, assim, pedir o endereço de um amigo, não é todo mundo que está disposto. Então, é uma questão básica mesmo ter essa identificação. Então, eu deixo o tempo livre aí para os demais, né? Para a Larissa, para o Denis, para o Fabiano, para fazerem seus comentários e perguntas à Francisca, para que ela possa, enfim, prestar mais esclarecimentos sobre o trabalho dele. Na verdade, só um comentário, né, que apesar, assim, do nosso contexto que está marketing, né, mas é um trabalho de um cunho social muito grande, muito bacana, né, então, parabéns pelo trabalho ali, Francisca, só realmente uma consideração, nenhuma pergunta, mais nada mesmo. Mais alguém, gente? Eu só gostaria de reafirmar a fala do Denis, porque eu acho interessante como eu trabalho nessa área há muito tempo, né? Além de ser professor e pesquisador na área, eu atuo nesse segmento e algo para o qual eu nunca tinha me atentado. É impressionante como a gente fala, acho que a fala da Elaine é muito interessante, a gente fala muito do CPF, né? E da questão da cidadania por trás daquele número, mas a questão do CEP e dessa questão do endereçamento postal e como isso tem o poder de incluir ou de excluir é algo sobre o qual eu nunca tinha pensado e efetivamente é algo que realmente faz diferença, inclusive usando o próprio exemplo que ela deu, né? Vou fazer uma entrevista de emprego, não tenho endereço nem para receber. É que hoje a gente fala muito de número de celular, a gente fala muito de e-mail, né? Mas o endereço físico ainda é um fator importante, né? De cidadania e que talvez a gente não se atente tanto para isso, principalmente por conta dessas novas formas de contato no universo digital. Então, parabéns, muito interessante mesmo. E Fabiano, só também, né, a gente mora num país, né, que é muito diverso em todos os aspectos, né? E o social eu pego, por exemplo, hoje eu vivo numa realidade que a gente nem imagina que CEP pode ser um problema para alguém, né? Um contexto, um travamento social de desenvolvimento cultural, educacional e até profissional, né? Então a gente, quando olha para esse panorama, né, para esse cenário, aqui a gente entende que o buraco é muito mais fundo, né? Então é legal a gente explorar assim, meu, o CEP, tá, só CEP é só onde a gente mora, mas para mim é tão normal que tá funcionando isso, né? Então é muito legal. Eu desconhecia, né? Eu desconhecia mesmo, assim. Eu achei muito interessante e acende mais uma luzinha de mais um problema social que a gente tem, né? Que são vários, né? Já não são poucos, mas é realmente muito bacana esse tema. É um compartilhamento também aqui com vocês, porque, enfim, essa questão de sempre quando eu falo, muita gente fala a mesma coisa que vocês, né? Porque realmente é uma coisa que a gente está num contexto e tem outras, o nosso olhar deve ir para outros contextos, né? Quando a gente sai da nossa, quase que a nossa bolha mesmo. Eu digo isso porque eu também passei por isso, e até certo momento o CEP também não era um problema
para mim. Sempre tive acesso, nunca conheci ninguém que. Então, tudo isso foi a partir de uma ótica que a gente teve lá em Fortaleza, que a minha professora começou a trabalhar com regularização fundiária, em projetos de regularização fundiária, e foi a partir disso, desses projetos, que nós começamos a entrar em alguns territórios e identificamos que esses territórios tinham essas dificuldades. E aí começou-se com essa procura por entender melhor como é que funcionaria, o que está sendo feito. Enfim, foi assim que a gente conseguiu chegar também, né, nessa temática, sabe? Mas é um contexto que realmente, enfim, temos que olhar, a partir disso foi que a gente começou, o tanto que temos que olhar para o outro, sair enfim, do nosso contexto e olhar para os outros diversos contextos pela pluralidade que temos dentro de um território gigantesco. O próprio CEP do governo federal, ele foi criado há pouco mais de 50 anos, então é uma política muito nova para a dimensão territorial do Brasil. Então, a partir disso, enfim, são muitas questões, né, até a gente conseguir chegar ao momento que a gente está, por exemplo, de pesquisa hoje. Foram diversos olhares para poder alcançar isso. Muito bem, Francisca. Eu tenho mais algumas perguntas, assim, até para entender. Primeiro, assim, no seu, aqui, vindo para a sua introdução, assim, do seu trabalho, partindo, assim, para a parte mesmo de desenvolvimento e a parte teórica, né, você fala que as tecnologias, assim, você propõe uma reconceitualização da formação de mercados em territórios periféricos, né? E fala assim que as tecnologias digitais elas podem tanto promover uma inclusão econômica, mas também reforçar dinâmicas históricas de exclusão social, territorial e digital. Diante desse, né, da sua experiência, né, da sua observação do trabalho que você fez com o CEP digital, você tem visto assim que assim, a gente viu a questão de inclusão econômica, porque também a gente sabe que tudo isso, para além de diminuir desigualdades, né, gerar inclusão, ele tem um olhar primeiro, assim, eu vejo, lógico, que com a falta de ocupação do Estado, mas ele tem um olhar econômico, né? Ou seja, essas logtechs que você falou, elas têm um interesse financeiro, né? E aí eu quero saber assim, mesmo com esse interesse financeiro que ele é válido, mas eu vejo que também é um empreendedorismo social, porque ele tenta resolver um problema social gigantesco, que a gente está aqui, então não pode deixar de... Isso é muito louvável, né? Assim, é ótimo. Mas a minha pergunta é, com isso, né, com essa institucionalização, né, que eu acho que você até fala da teoria institucional, você acha que essa nova institucionalização, né, permitida ali primeiro pelo setor privado, lógico que com parcerias, né, você conseguiu verificar que essas desigualdades estão sendo diminuídas, estão sendo reduzidas? Sim, de certa forma, sim, e acontece justamente o parcial, né? Porque eles incluem, a partir do momento em que a encomenda, sei lá, da Shopee chega até a casa da pessoa que tem o CEP digital, de forma grátis, muitas vezes, nessas que mapeiam de forma grátis, né? O território. Na outra que paga não sairia totalmente grátis, porque você está atrelado a uma assinatura, né? Então, aquilo ali já é um custo. Então, nesses territórios, por exemplo, que a paga atua, ela está dizendo, vamos dizer, quase que dizendo ali, quem tem dinheiro para pagar vai receber, quem não tem, não vai, né? Então, são desigualdades bem sutis, na verdade, né? Porque fica, por exemplo, na paga fica atrelado, mas em alguns momentos, mesmo sendo nessa que é grátis, você ainda paga um frete, dependendo da sua... Às vezes acontece de temporalidade. Por exemplo, no mesmo território, uma pessoa que mora na fronteira da favela recebe mais rápido do que uma pessoa que mora enfim, mais para dentro do território, sabe? Então, existe, por exemplo, esse custo de temporalidade dentro do mesmo território. Então, são custos bem sutis que acaba quase que despercebido ali por quem consegue receber a encomenda, que antes não recebia.
Mas para quem não tá, quem está de fora consegue enxergar essas nuancezinhas que tem dentro. Por isso que eu coloco uma inclusão parcial e não uma inclusão total, né? Porque sim, são incluídas, com certeza, a encomenda chega. É como se fosse um muro e o muro tivesse frestas, onde a tecnologia vai entrar, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, ali ainda tem algum custo a mais para essas pessoas, entendeu? Entendi. Eu vi aqui na sua apresentação também que você colocou todas as techs, né? E aí você colocou assim, empresas parceiras. E aí eu vi alguns, por exemplo, Marketplace, por exemplo, né? Só é possível usar esse CEP digital nos parceiros ou é possível usar em qualquer lugar? Pronto, esse é outro custo. Por quê? O que acontece? Cada logtech ela tem os seus parceiros. Então você fica aquele território que é atendido por aquela logtech, ele fica condicionado àqueles parceiros. Então ali também já tem outro custo, sabe? Então são esses pequenos. Aí eu faço o levantamento desses pequenos custos e demonstro quais são, sabe? Então isso também é um custo. Por quê? Porque ele fica atrelado àqueles parceiros. Então eles fecham entre eles os parceiros, sabe? E, por exemplo, a própria que é paga, ela é financiada, de certa forma, pelo Magazine Luiza, por exemplo, e é atendido por ele, sabe? Então, sempre tem essas pequenas nuances, por isso que eu nunca coloco inclusão total, sempre parcial, porque acontece realmente essas nuances de parcerias, né? Hum. É Eu condicionado. até acho, assim, ó, eu entendi toda a sua discussão usando a teoria neoinstitucional, acho super interessante, né? Porque, de fato, é algo que é interessante. O seu fenômeno é maravilhoso, né? Aí você fala da mediação institucional, eu acho que você tem que discutir mais esses pontos, sabe? Porque eu acho que é isso que você fala, assim, ó, a gente está tendo uma promoção, assim, promover uma inclusão econômica, enfim. Apesar das melhorias, mas a gente ainda percebe que tem muitos problemas, né? Entre eles, isso, assim, porque está amarrado naquele grupo parceiro, ou seja, o cidadão, ele não tem poder de escolha, né? Ah, não, eu escolho comprar. Não, eu tenho que ter um leque, ou seja, é, tem toda uma questão ali econômica por trás dessas empresas que estão cooperando, lógico, mas elas também estão sendo muito beneficiadas, né? Ou seja, as pessoas só vão poder cuidar delas. Então, acho que você pode ampliar a sua discussão, sabe? Eu acho que você tem muito mais argumento para melhorar isso. E aí, inclusive, assim, eu vi que como é que você fez seu trabalho, enfim, todo estudo, e aí eu tenho até uma pergunta, assim, porque você fez pesquisa qualitativa. A observação, e todo esse trabalho de coleta de dados, ele foi feito só por você ou por mais pessoas? Eu também senti falta disso, porque, eu não sei, também o artigo do CMA a gente acaba enxugando, mas, assim, mais pessoas te ajudaram nesse processo de coleta de dados, de validação desses dados? Porque eu acho que essa é uma pergunta também que você vai ter que responder quando você for enviar, por exemplo, para um periódico, né? O que que acontece? A coleta eu e a minha orientadora, então ela tinha essa supervisão, a análise também, porque realmente no SEMEAD a gente fica muito restrito, ele é muito, enfim, eu faço isso que você diz na discussão e tudo mais, escrevo bastante, o problema é realmente questão de encaixe, né? Mas foi supervisionado também, principalmente na análise, para a gente poder ter essa dimensão do caminho e tudo mais. Então, teve uma supervisão. Por isso, eu uso, inclusive, o MaxQDA, porque eu consigo transmitir o arquivo, né, que outras pessoas conseguem abrir e a gente discutir sobre essa análise. Então, isso me ajudou muito também, porque às vezes o próprio nome de um código, né, pode mudar ali para outra. Então, foi feita essa supervisão, sim. Tá Teve ótimo. outros pesquisadores também no processo. Uhum. É, Aqui na sua análise e discussão dos dados, o que eu observo, assim, as minhas colocações são muito pensando mesmo, assim, na publicação, né? A minha sugestão, assim, que seu trabalho é ótimo, mas, assim, para melhorar ainda mais, pensando na publicação, eu acho que é você buscar um alinhamento mesmo, assim, inicial, tudo que você promete, e eu acho que é você entregar com uma profundidade teórica que você coloca, porque quando a gente vem para a teoria, né, institucional, né, institucional, quando você coloca essa mediação institucional, né, até faz uma proposição,
dessa mediação institucional, enfim, já em um aparato ali teórico, enfim, eu esperava um pouco mais de discussão teórica, sabe? Assim, então, eu acho que você precisa fazer isso. Porque assim, a apresentação dos casos, essa apresentação está bem feita. Aí quando eu venho aqui, por exemplo, quando você vem para os dados de fato apresentar, aí você fala dos temas, né, ali dos códigos, enfim. Eu sei que é difícil a gente trazer essa apresentação assim esses dados, mas eu senti pouquinho, sabe? Assim, você fez uma boa apresentação, poderia ser um pouco resumido, e dá maior espaço aos seus dados para discutir, para poder discuti-los, sabe? Então, por exemplo, aqui nas categorias, o que você trouxe foi muito sucinto. Às vezes eu fiquei em dúvida, mas enfim, foi ou não foi? Como que eles, enfim, veem? Então, eu senti falta disso, sabe? Então, é mais uma sugestão, assim, que para você poder melhorar o seu trabalho. Mas, enfim, esses são os meus comentários. Eu adorei, é um trabalho super relevante. Eu creio que é um trabalho que você não vai ter dificuldade de publicar, e eu acho que tem que publicar, assim, urgente. A gente tem que discutir mais esse assunto, né? Eu já estou nesse processo, inclusive realmente melhora. Eu acolhi os comentários, né, dos avaliadores, e a gente já está transformando para poder colocar realmente já submeter agora no final do mês, sabe? Então, eu agradeço pelos comentários também, porque vai realmente me ajudar a desenvolver mais para uma publicação. Aí, essa é uma parte da sua tese? A minha tese são 4 etapas, e essas duas são as duas primeiras, que é quando eu identifico, vejo a questão até dos empreendedores institucionais, porque essas logtechs atuam como empreendedores institucionais, né? Enfim, aí eu venho com mais outras 2 técnicas para complementar e tentar buscar olhar o fenômeno de diversas maneiras, para que eu possa também, enfim, chegar a um denominador ali no final, nas conclusões, e faça essa triangulação de dados a partir dessas técnicas. Ótimo. Só mais uma coisa, que na mediação institucional, acho que no seu trabalho você fala muito assim da ausência do Estado, e aí você fala muito da importância do setor privado. E até no vídeo, e assim, eu acho que vi relatos, você fala de algumas organizações de terceiro setor, como a Gerando Falcões, ONGs, então, elas foram muito importantes nesse processo. Então, eu senti falta dessa discussão também, sabe? Eu vejo que você fica muito no público privado e você esquece ali de quem está no dia a dia, às vezes das comunidades, são elas que estão favorecendo, né? Enfim, toda essa mediação. Essa parte da análise documental eu trago realmente todos os parceiros, desde da Logtech, aí eu faço as organizações desse setor, e faço também o governo, em forma de prefeituras enfim, leis, trago toda a regulamentação. Então eu tentei, porque realmente não deu mas eu tentei fazer essa descrição realmente do processo que envolve todos esses parceiros, sabe? Uhum. E como que você tem visto, assim, para a gente encerrar, a iniciativa federal do CEP Digital, assim, como que você tem visto, como que eles têm feito? A ideia é trabalhar em parceria com essas techs ou não, é fazer algo mais isolado? Como que você vê isso no futuro? Ou seja, assim, vai ser mais fácil atender a todas as comunidades? Existe para mim uma grande preocupação no sentido, por exemplo, o governo federal, a partir de 2022, veio trazendo criando esse CEP para todos, que trabalha também com o CEP digital, só que é com o Correios, é o Correios que faz esse processo, com o território. Então, eles se juntam com o pessoal do território, que conhece realmente e ajudam a mapeá-los, né? Então, a minha grande preocupação é quando chega nesse processo onde lá em Santo André, que já é reconhecido o CEP digital do Google, vamos dizer assim, né, pelas logtechs, e como é que vai acontecer quando chega o CEP digital, o CEP para todos do governo federal? Vai ter essa dupla identificação? Como é que vai ser resolvido isso? Isso ainda não tem ainda um denominador dizendo assim, não, vai ser assim, assim, assado. Eu ainda não consegui identificá-los. Então, eu entrei em contato com as pessoas que criaram o CEP para todos, do governo federal, e a gente vai ter uma reunião com eles para poder entender melhor agora como é que vai funcionar e se não vai acontecer essa duplicidade de CEP, porque aí também já seria outro problema. Como é que as pessoas...
Então, a gente está E aí vem os conflitos de interesse, né, por parte das techs, das empresas parceiras, porque Exatamente. Aí a gente está em contato agora com o governo federal para poder fazer essa dimensão, como é que está isso, sabe? Como é que vai acontecer. E aí só eles vão conseguir dizer assim, de uma forma melhor, explicar como é que está acontecendo o fenômeno. Mas a gente já está com o pessoal certo para poder fazer isso, sabe? Conseguimos isso. tá ótimo, Francisca, excelente trabalho. Obrigada. Alguém tem mais algum comentário ou mais alguma pergunta, Francisca? Não? Então vamos partir acho que pelo tempo aqui, né? A gente partir para o próximo trabalho, que agora a gente vai para. Eita, eu perdi a página. Mas é o trabalho sobre. Um minuto. As peças se encaixam, né? Estratégias de comunicação de marketing da lei. Então, gente, eu deixo a palavra aí agora com vocês, tá bom? Só vou compartilhar os slides, só para dar aquele check inicial ali, todo mundo visualiza. Sim, estamos visualizando. Tá ótimo. Sim. Perfeito, então. Né, então, bom dia, né? Espero que todos estejam bem aí, se encontrem bem. Esse trabalho que a gente vai apresentar com a autoria de Larissa Rocha, que está aqui comigo, que vai dividir essa apresentação. Nós temos mais algumas pessoas, que foi o Carlos Marcelo Ardigó, Pablo Limberger e Flaiane Lisotti, todos da Universidade do Vale do Itajaí, né, aqui em Santa Catarina. Esse artigo ele foi desenvolvido no trabalho de conclusão da Larissa, que eu vou apresentar aqui, e a gente levou ele para um grupo de pesquisa de marketing, que é o GMark, aqui do nosso programa de administração, né? E esse artigo surgiu dessa interação, né? Esse objeto de pesquisa surgiu desse isolamento no grupo de pesquisa e que a gente transformou isso no artigo para agora para o CMEAD também e posteriormente para publicações. Então, deixa eu só trocar a tela aqui que eu me perdi. Então, as peças se encaixam a estratégia de comunicação de marketing Lego no Instagram entre adaptação e padronização dos mercados internacionais, né? Como eu comentei antes, ele veio de um trabalho de conclusão de curso da Larissa, que é de comércio exterior, totalmente focado no marketing internacional, e o objeto de estudo foi a Lego, né? Então, falando um pouquinho da introdução, né, que no marketing internacional principalmente, a gente tem que analisar nas estratégias sobre contextos locais, né, geolocais, para a gente entender que culturas, comportamentos e várias outras coisas, elas se alteram muito, né, e justamente a intenção desse estudo foi perceber da Lego qual que era a percepção sobre isso, né, então a gente vai apresentar um pouquinho aqui para frente. O objetivo foi analisar a Lego, né, se a Lego adota uma estratégia padronizada ou adaptada no Instagram, que foi o canal escolhido para estudo, né, para diferentes mercados internacionais, e como essa decisão afeta o engajamento dos consumidores, certo? Então, a justificativa é estudar a Lego porque, conforme o autor é o maior player de brinquedos, né, do mercado de brinquedos, aqui acredito que todo mundo tem o fator nostalgia sobre a Lego, né, então é uma empresa muito relevante no contexto mundo, e em contexto marketing também, principalmente marketing internacional nesse aspecto. Então, a justificativa foi estudar pelo fato do tamanho e da abrangência da Lego e também para contribuir, né, nessa intenção de entender se a estratégia de marketing internacional como um todo focava também nessa questão do Instagram, nessa questão das redes sociais, em diferenciar as estratégias conforme os contextos de mercados internacionais que a Lego está inserida, né? Então, a fundamentação teórica, né, ela baseou-se com os autores ali que estão nos slides, mas primeiro sobre a comunicação de marketing em mercados internacional, né, entender a padronização e também a adaptação, mas também o Instagram de forma a entender o Instagram, né, dentro da teoria em características de postagens e engajamento, né? Então, com essas fundamentações teóricas, chegou-se à primeira hipótese, que as características das postagens da Lego no Instagram diferem entre Brasil, Alemanha e Japão, que foram os países escolhidos no estudo, indicando a adaptação de estratégias de comunicação, né? E ainda sobre a teoria, também chegamos à hipótese 2, que é as características das postagens influenciam no engajamento, né, curtidas e comentários, de formas distintas nos diferentes países. Então, a fundamentação teórica trouxe essas duas hipóteses sobre esse estudo de marketing internacional, de internacionalização, sobre a Lego ali nos contextos de Brasil, Alemanha e Japão, né? Agora eu vou passar a palavra para minha
colega de artigo, a Clarissa, apresentar o modelo teórico. Obrigada. Então, para representar a estrutura dos testes de hipóteses, foi organizado os seguintes modelos teóricos para o estudo 1 e 2. Então, as hipóteses 1 e 2 foram subdivididas em várias hipóteses específicas, identificadas de A até E, para testar diferentes aspectos relacionados ao tema de pesquisa. Então, o estudo 1 e o estudo 2 têm o mesmo tipo de variáveis, que é o tipo de conteúdo, público-alvo, vivacidade, interatividade verbal e interatividade percebida, mas o fator de agrupamento da hipótese são os países, e no estudo 2 é o engajamento, que são as curtidas e comentários. Então, a pesquisa é qualitativa com elementos quantitativos e foi observado conteúdos de forma descritiva e foram transformados em dados para serem analisados como estatísticas. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com o objetivo de entender e comparar estratégias de comunicação da Lego no Instagram em 3 países. E a Lego é a maior empresa no setor de brinquedo com atuação global, então ela é a maior empresa de referência no mercado de brinquedo. Ela foi fundada em 1932 na Dinamarca. Muitos acham que ela é uma empresa alemã, mas é uma empresa dinamarquesa. Ela está presente em mais de 130 países. E a receita dela em 2023 foi em torno de 9,7 bilhões. E ela tem um amplo portfólio em múltiplos públicos-alvos. Os países que foram selecionados foi a Alemanha, Brasil e Japão, pela sua diversidade cultural e relevância no mercado. Então, a Alemanha é o maior mercado de Lego na Europa, o Brasil é um grande mercado consumidor e tem uma forte presença digital, e o Japão é uma cultura única em comportamento de consumos distintos. Ao total, foram analisadas 374 publicações no Instagram. Então, a Alemanha foi 136, Brasil 100, Japão 138, e o período dessa coleta foi de junho de 2024 a março de 2025. Então, sobre a coleta de dados, foi uma observação estruturada, que é com um protocolo definido e não participante, então não teve interferência do pesquisador, e foi o uso de protocolo de codificação das variáveis independentes com base em Cuerva Molano, Matosa Lopes e Bernal Bravo, de 2021, um trabalho feito na Espanha, um estudo feito na Espanha. E aqui na imagem temos certinho como foi visto, né, cada categoria. Então, aqui temos as codificações das variáveis observadas. A vivacidade é o tipo de publicação que ela é, e ela tem níveis, então ela pode ser médio, baixo, médio, alto, e é foto, gráfico, GIF, vídeo com som ou sem som. A interatividade verbal, que é a interatividade da marca para ter uma resposta do público. Então, ela também tem níveis, então pode ser baixo, médio, alto. Então, ela pode ser votação, hashtag, sorteio, a chamada de atenção, menção ou pergunta. A interatividade percebida, que é a imagem posicionada em relação ao olhar do consumidor. Então, temos a câmera do âmbito subjetivo, que é o ponto de vista. Então, um exemplo é um vídeo montando o Lego numa mesa, e a câmera frontal mostrando o observador externo. Então, um pai e um filho na mesa de casa montando Lego. E o tipo de conteúdo, informacional e entretenimento. Então, o informacional é quando informar algo, ensinar algo, e o entretenimento pode gerar uma emoção, um sentimento no consumidor. Então, mais nostalgia, Dia dos Pais, as questões entram no entretenimento. E o público-alvo, que pode ser adulto, adolescente, infantil ou multi. O multi pode ser mais de um tipo de público-alvo. Então, as coletas de dados foram coletadas as métricas de engajamento, que são as variáveis dependentes, são os números de curtidas, comentários e seguidores, e a coleta foi feita depois de 10 dias de cada postagem. E foi utilizado 2 plataformas como suporte para coletar esses dados, que é o Node.js Analytics e o Repsy.
Então, sobre as análises, o estudo 1 é sobre as análises quantitativas de texto, baseadas no Rule, Ross e Cruz, um estudo feito em 2021, e os testes aplicados foram o Q-quadrado, que são para as variáveis categóricas, comparação de proporção, e ela foi usado esse teste por ser umas variáveis com respostas categóricas nominais sem ordem. Então, é uma coisa ou outra, mas nenhuma é maior do que a outra. O teste Kruskal-Wallis, que são para as variáveis originais, comparação de média. Então, ela é mais adequada para comparar a distribuição entre os grupos independentes com variáveis originais. E as respostas indicam ordem, então, e níveis. Então, é aquela questão do baixa, média ou alta. E o teste Rospock, da SCF, que é para localizar a diferença entre os países quando necessário. Então, quando houve diferença nos outros testes, foi utilizado o teste pós-hoc. E no estudo 2, que é sobre a relação entre as características das postagens, que são as variáveis independentes, e o engajamento, que são as curtidas e comentários, também foi utilizado o teste Kruskal-Wallis para os dados ordinais de ausência de normalidade. E quando houve diferença significativa, foi usado o teste pós-hoc também. Aqui já entramos nos resultados. Então, o estudo 1, que é sobre as características das postagens diferentes entre os perfis, tivemos 3 hipóteses suportadas, que foi se o tipo de conteúdo difere entre eles, se o público-alvo e se a interatividade verbal difere entre os perfis. Então, com isso, a H1, que é a hipótese central, foi parcialmente suportada. E aqui temos do estudo 2, H2, que é o tipo de conteúdo influência e engajamento, foi parcialmente suportada. Houve diferença somente no tipo de conteúdo apenas no Brasil para curtidas e comentários. Então, não teve diferença na Alemanha e no Japão. O público-alvo influencia o engajamento, também foi parcialmente suportada. Teve diferença no Brasil e no Japão. Então, na Alemanha não houve influências negativas. E vale a pena ressaltar que o valor tem que ser menor que 0,05, ele que é o indicativo de diferença estatisticamente significativa entre os países, para saber se houve mudança ou não. Aqui também tivemos uma parcialmente suportada, que é a interatividade verbal, que é indicativo de engajamento, que foi parcialmente suportada. Houve uma diferença significativa na Alemanha para curtidas e para o Japão também, e não significativo para nenhum dos países nos comentários. Então, com isso, a hipótese 2, que é sobre o impacto das características das postagens no engajamento entre os países, também foi parcialmente suportada. E então, ambos os estudos das hipóteses foram parcialmente suportados. Então, sobre a discussão, o estudo 1, a Lego adota uma estratégia de comunicação mista no Instagram. Então, ela adapta o tipo de conteúdo com o público-alvo, interatividade verbal, e ela padroniza a vivacidade e a interatividade percebida. E o engajamento varia conforme o país, como foi visto. Então, no Brasil, o entretenimento e interatividade verbal geram mais interação. No Japão, o conteúdo informativo e sutil é o mais valorizado. E na Alemanha, é o equilíbrio entre os dois formatos. Esses achados corroboram com a literatura que defende o equilíbrio entre consistência global e a sensibilidade cultural. Esse impacto das características das postagens de engajamento varia entre os países. Então, cada país tem o seu perfil em relação a isso. E as variáveis como tipo de conteúdo, público-alvo e a interatividade verbal influenciam o engajamento de forma diferenciada entre os países. Para as considerações finais, então, esse estudo investigou se a Lego adota uma estratégia padronizada ou de adaptação,
no Instagram e como essa decisão afeta o engajamento dos consumidores em 3 mercados, então Alemanha, Brasil e Japão. Os resultados apontam uma estratégia mista, combinando padronização para a vivacidade e interatividade percebida e adaptação para o tipo de conteúdo, público-alvo e integridade verbal, conforme o país. E a análise de que a Lego adota uma estratégia mista no Instagram demonstra a relevância de alinhar a identidade global da marca às particularidades culturais de cada país. Podemos reforçar que a estratégia mista é eficaz no marketing internacional, então, adaptando e padronizando os conteúdos é o que fortalece a consistência da marca. O engajamento varia entre os países, então, foi visto que o Brasil responde melhor ao entretenimento, interatividades, o Japão valoriza a sutileza e informação, e a Alemanha apresenta o equilíbrio entre essas variáveis. E a padronização visual, vivacidade e entrada percebida contribui para a consistência da marca, mas não impacta diretamente no engajamento. Então, tivemos algumas limitações nesse trabalho, nessa pesquisa. A Lego não disponibiliza os números de curtidas e comentários no Instagram. Então, para os seguidores, foi necessário usar, como foi visto, tivemos que usar sites externos para ter esse acesso. E esse estudo teve uma limitação de amostra de 3 países, como estão presentes mais de 130... Como estão presentes mais de 130 países, a gente fez o estudo apenas com 3. E com isso, abre para pesquisas futuras de ampliar o número de mercados analisados, além de explorar outras redes sociais e considerar variáveis adicionais, como frequência de postagem e outros formatos interativos. Então, no próprio Instagram, tem outros formatos, então Reels, Stories e Lives, que não foram analisados nessa pesquisa, e bem como replicar o estudo com marcas de outros setores. Então, a gente fez no mercado de brinquedo, mas também mercado de beleza, automotivo, seria interessante. Aqui estão todas as referências bibliográficas utilizadas na pesquisa. São várias. E é isso, gente. Muito obrigada. Passo a palavra. Obrigada pela apresentação, Larissa e Denis. Acho que deu um delay aqui, minha internet deu uma atrasada, mas vamos lá. Parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que antes dos meus comentários, eu vou deixar aberto aí o tempo, né, para os demais colegas, para a Francisca, para o Fabiano, fazerem seus comentários, suas perguntas. É só, enfim, parabenizar vocês pelo trabalho também. E eu fiquei curiosa para entender, porque vocês falam que precisou usar sites terceiros, né, para poder fazer a coleta das curtidas e dos comentários. Eram softwares? Como que funcionava essa parte da pesquisa? São sites que precisa logar conta relacionado ao teu Instagram, que disponibilizam esses números de curtidas. Não sei de fato se a Lego aceita como é o contrato entre elas, mas fica por um tempo determinado também em relação aos números. Interessante. É pago, grátis? Como que funciona? Eu nunca tinha visto esses, assim, especificamente um site para poder fazer essa... Ele fica disponível até, eu acho que 10 dias de forma gratuita. E depois, acho que para ter acesso às outras métricas também, o site é pago. Vou querer o link, vou querer. Eu gostei É dessa. interessante. Realmente, a gente tem outras formas também, né? Às vezes eu utilizo um software, alguma coisa do tipo, mas dessa forma, como vocês fizeram, eu não conhecia. Parabéns. Obrigada. Só parabenizar vocês também pelo belíssimo trabalho,
né? E eu acho interessante como essa questão cultural perpassa toda a área de forma indistinta, né? Então, indistintivamente, mesmo brinquedos, mesmo esse universo, né, dos brinquedos, ele tem impacto direto ou sofre impacto direto sobre sobre não, da cultura, né, na qual ele está inserido e como a parte de propaganda, de marketing, de comunicação precisa estar atenta para isso. Quer dizer, às vezes algo que a gente vê como uma campanha genial, talvez aqui no âmbito do Brasil, ela se torne algo irrelevante dentro de uma outra cultura, né? Sem sentido, sem propósito, sem alcançar objetivos. Então, como essa questão da percepção da cultura e de que forma a cultura ela determina ou ela direciona a questão de interesses e daquilo que são os pontos mais relevantes para divulgar em qualquer produto, como isso é primordial para que uma campanha tenha sucesso, para que uma estratégia de marketing alcance seus objetivos. Então, parabéns pela proposta. Parabéns pela pesquisa. Eu sei que não é fácil pesquisar quando a gente não conta com o apoio oficial da instituição pesquisada, né? Isso exige um esforço, uma criatividade muito grande, mas o resultado de vocês mostra que é possível. Parabéns. Só complementando aqui o que o professor Fabiano falou, é interessante perceber, né? Porque a gente está acostumado a ver esse modelo, por exemplo, na própria Netflix, que adapta o conteúdo, né? Só que aos serviços ali, a gente geralmente vê isso adaptado assim, ao contexto, aos serviços, mas eu nunca tive assim um produto mesmo, uma coisa como o Lego, né? Então é uma coisa que foi muito interessante para mim quando eu li o artigo de vocês, porque eu nunca tinha parado para pensar. É muito comum a gente ver em propagandas de serviços. Eu acho que a gente tem essa percepção maior nessa propaganda, né? Mas do produto em si, ainda mais como um Lego, eu acho que eu nunca nem me passaria pela cabeça realmente fazer pelo Lego, né? Mas muito interessante a pesquisa de vocês, parabéns. Obrigada. E só corroborando ali as falas de vocês, né, e a internacionalização é uma estratégia que, não que é esquecida, né, mas às vezes muito não é aprofundada essas questões em particulares dentro de um Instagram, por exemplo, né. E nem todo mundo é uma Coca-Cola, por exemplo, para colocar um urso polar num país tropical como uma figura simbólica, né, que não faz nem sentido, mas enfim, foi feito um trabalho de anos que marca, mas nem todo mundo não, né, eu diria que uma boa parte, talvez a maioria, não tem essa oportunidade, né, tem que adaptar contextos culturais, seja em comportamento. E legal desse estudo que foram pegos países de comportamentos bem diferentes, Brasil, Alemanha e Japão, né? Tanto na sua Sim. cultura quanto, enfim, vários tipos de contextos. Só corroborando ali, né, que com exceção da Coca-Cola, que bota um urso polar, que não é nem comum aqui em nosso país é quente, nem todo mundo tem essa vantagem aí, né? Então a gente precisa estudar e entender quando tu vai para o mercado internacional de como se adaptar nas comunicações que vai ser feito indiferente da rede social aqui, estudado o Instagram, né? E a ideia de pegar os três países completamente diferentes, de continentes totalmente diferentes, foi realmente para estudar essa questão dessas diferenças e a importância, como foi visto ali, sabe? Ótimo, pessoal. Então, eu achei assim como os colegas, né, eu achei o trabalho de vocês muito bom, assim, em termos metodológicos, é uma metodologia bem robusta, muito bem explicado. Considero os aspectos teóricos, assim, que vocês usaram bem sólidos também, e os resultados bem consistentes e bem discutidos, né? Parabéns mesmo pelo Obrigada. trabalho. É um tema, de fato, quando a gente fala em marketing internacional, né, eu acho que a questão cultural, ela se sobressai, né? Ou seja, é sempre uma questão, assim, que eu acho que não se esgota, né? Então, é sempre atual, especialmente quando estamos falando do uso de novas formas, né? De novas tecnologias, quando a gente vê que com essas tecnologias, redes sociais, o comportamento do consumidor, ele vem se alterando, né? Então, acaba não se esgotando por isso, né? Então, como que esse comportamento vem sendo moldado e o que funciona e o que não funciona. Então, achei super interessante isso que vocês fizeram. É, E assim, eu quero até ouvir de vocês, assim, eu tenho algumas questões, assim, eu acho que até uma sugestão, assim, ó, eu acho que poderia
vocês poderiam, de forma bem simples, assim, até para auxiliar na publicação, dizer assim: olha, a contribuição principal desse trabalho é essa daqui. E aí eu digo essa contribuição assim, o que que vocês aprenderam, ou seja, não vou dizer o que que vocês aprenderam, mas o que que vocês descobriram com esse estudo de caso da Lego que é útil para outras empresas? Tipo assim, uma receita de bolo, olha, para quem está no mercado internacional, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. O estudo com a Lego comprovou isso. Eu acho que isso, não estou dizendo que vocês não disseram, mas eu acho que vocês podem dizer isso de maneira bem direta e simples, assim, como uma contribuição, às vezes já até adiantando um pouquinho na, né, na introdução e lá no final também, nas considerações, vocês deixarem essa contribuição, assim, porque eu acho que é o que chama, sabe? É o que vai fazer as pessoas olharem para o trabalho de vocês. Então, isso tem que estar muito bem, assim, claro no resumo e ali nas considerações finais, né? Então, qual que é a principal contribuição teórica? Eu senti, assim, diante da discussão, eu acho que faltou uma discussão maior, em termos teóricos, de vocês dizerem assim, ó, por que que a vivacidade e a interatividade, não sei qual das duas, enfim, ali eu acho que as duas, né? Por que que elas não se alteram entre países? Acho que vocês precisam discutir mais os motivos disso. E ainda assim, mesmo que essas questões elas não se alterem, mas eu sei que esse não é o foco da pergunta o objetivo da pergunta de vocês. Mas qual tipo de vivacidade e interatividade mais gera engajamento no geral? E aí uma pergunta que eu faço, será que algum tipo de vivacidade e interatividade em todos os países gerou mais engajamento? Né? Eu acho que deixa ali coisas que vocês podem complementar com as observações de trabalho de vocês, né? E aí eu acho que quando vocês trazem essa discussão assim de dizer, olha, o trabalho descobriu isso, vocês, ao mesmo tempo que vocês têm uma contribuição teórica, assim, clara, vocês têm uma contribuição prática, porque eu acho que é isso que a gente quer dos trabalhos também, né? A gente discute aqui muito teoricamente, mas esse trabalho de vocês ele é super importante de forma prática e gerencial, ou seja, como que os gestores podem usar essa descoberta de vocês para, enfim, melhorar suas estratégias de marketing internacional, né, em vários países. Eu acho que ao mesmo tempo que a contribuição teórica é uma contribuição prática. E assim, o que que eu vejo assim, lendo o trabalho de vocês, né, assim, tem a questão, vocês falaram de padronização e adaptação. Aí eu até quero que vocês digam para mim, ó, dentre o que vocês estudaram, que tem algo que vocês dizem, ah, não, a estratégia da Lego tem uma parte que é bem padronizada. Então, dentro do que é padronizado, o que que vocês enxergaram assim que não é negociável pela Lego? E o que de certa forma é negociável a depender da cultura, né, pela pesquisa. Mas para mim, diante das variáveis que vocês analisaram, o que eu entendi foi que a forma que o conteúdo é apresentado, ele não importa muito, se não varia muito, foi o que eu entendi. Mas o conteúdo, ou seja, o que se diz, é o que muda. Ou seja, porque eu entendi que quando, por exemplo, você considera o tipo de conteúdo para o tipo de público, tipo ser informacional, ser entretenimento, eu entendo que o conteúdo importa. Mas o meio, ou seja, a forma como eu digo, ela não importa muito. Ah, se é o tipo de postagem, se é curso, se é vídeo, se é carrossel, enfim. Não sei se a minha observação está certa. Mas, assim, foram essas as minhas impressões. Eu queria que, para fechar, assim, o trabalho de vocês dissessem isso, assim, o que que vocês observam? Assim, o que que é negociável em termos de adaptação pelos resultados, o que não é. E também, assim, se você resumisse claramente, ó, a contribuição clara do trabalho, tanto teórica quanto prática, é essa. Pode ser? Para a gente fechar essa parte? Então, a Lego, as publicações, quando eu estava fazendo a coleta, eu via muitas publicações iguais nos 3 países. Então, o lançamento, essas questões, eles padronizam muito. E a questão da adaptação, principalmente em épocas sazonais, então, em questão de voltado mais que possa gerar algum sentimento ali. Então, no Brasil, o Dia dos Pais é muito mais forte, então eles focavam muito mais nessa campanha do que a Alemanha e o Japão. Então, em algumas questões assim, ou a forma de interagir com o público. Se eu não me engano, na Alemanha, eles tinham muito mais collabs com influenciadores do que no Brasil, do que no Japão. Então, lançamentos ou campanhas que são de forma padrão na Lego é presente nos 3. Então, em alguns eventos eventuais,
acontece essa adaptação entre os países. Não sei se eu te respondi, mas o Tá microfone mutado, Elaine. tá mutado. Eu acho que tá mutado aí, a gente não conseguiu ouvir. Ah, eu agradeço, Larissa. Não, eu entendi, sim. Mas se vocês fossem falar a contribuição em uma frase, assim, o que vocês descobriram que serve para várias outras empresas em uma frase? Frase. Que não importa aonde, tipo, qual país são, mas a característica da tua marca vai ser a mesma em todas. Então, eu percebi isso muito na Lego, que apesar da cultura, dava a característica da marca em si, estava presente em todas as publicações também, sabe? É Uhum. importante ser disso. E só para complementar, não vai ser uma frase, né? Porque daí é um pouco mais, mas o que tu perguntou do inegociável, né? É a identidade, é o branding deles, né? E o que eles estudam é a questão de como eu aplicar isso em comportamento do consumidor sem perder a essência, sem perder a minha característica de empresas dominantes do mercado, naquilo que eu atuo, né? Então isso é o inegociável para eles, né? Então só complementando o que a Larissa comentou antes ali, né? Que não consegui dizer isso numa frase curta. Uhum. Não, eu adoro o trabalho de vocês, é porque assim, são muitas hipóteses, né? Algumas confirmadas e outras não. Aí quando eu faço esse exercício, assim, de entender o principal, eu acho que é porque a gente precisa resumir isso para ficar mais fácil para o público. Assim, o trabalho de vocês está muito bom. Eu acho que eu explicaria os que foram refutados, assim, discutiria um pouco mais e fecharia com essa principal contribuição, sabe? Diante de todas as hipóteses. Além, lógico, do que vocês falaram, né? Ah, não, uma parte é padronizada, outra é adaptada. Mas, enfim, dentro disso, o que vocês descobriram, assim, que é o essencial? Eu estou falando isso mais no sentido mesmo de ter um valor maior para publicar, assim, o que a gente tem visto nas publicações internacionais, tá? Ou seja, porque tem uma contribuição na frase de uma contribuição muito clara. Eu acho que vocês têm isso, eu acho que o que faltou foi só nos dizer. E a minha impressão foi essa, não sei se eu estou certa, olha. A forma que o conteúdo é apresentado não vai variar entre países, apesar de que tem umas em todos os países que são mais, como você acabou de dizer, Larissa, que são assim mais favoráveis para ter engajamento. Mas o conteúdo em si, isso muda. É como vocês falaram, olha, em alguns países o conteúdo é mais informacional, ou seja, eles querem um conteúdo assim. Já em outros, não, eles querem entretenimento. Então, eu acho que o conteúdo, eu acho que tá aí, sabe, essa sacada de dizer o que que muda entre essa comparação de países. Mas é isso, eu acho que vamos fechar, senão eu não fico com tempo para apresentar meu trabalho, né? E aí, no final, a gente fecha. Obrigado, Elaine. Muito Por obrigada. nada, por nada, faz um apanhado geral. Então, vamos lá, pessoal, também vou pedir a Oi, pessoal, vocês já estão vendo a minha tela? Sim, tá aparecendo aqui. Então vamos lá. O meu trabalho, né, como eu já havia adiantado aqui antes para vocês, é uma escala de avaliação da codestruição de valor, interações com chatbots de atendimento habilitados por inteligência artificial, e foi uma escala que eu fiz a partir da perspectiva do cliente. O trabalho foi desenvolvido por mim e pela professora Josivânia, como eu disse, é um trabalho fruto da minha tese de doutorado. Primeiro, né, eu iniciei essa pesquisa pela
pela lacuna teórica de se estudar, né, assim, as experiências de serviços com a inteligência artificial, dado que a gente tem visto que o comportamento do consumidor ele tem se alterado, né? Então, a partir do uso, né, massivo aí de chatbots pelas empresas, né, que eles estão sendo utilizados cada vez mais para comunicação e atendimento ao cliente, muitas vezes, inclusive, esses chatbots, eles não só complementam um atendimento ao cliente, mas eles também substituem totalmente. E essa forma de atendimento, ela tem mudado o relacionamento, né? Ou seja, que antes era um relacionamento cliente, vamos dizer assim, funcionário, ali como representante da empresa, agora a gente tem um cliente chatbot IA, ou seja, a gente tem uma nova forma de interação. E essa utilização dos chatbots, ele pode se reverter tanto em caminhos positivos quanto negativos, né? Vamos dizer assim, a literatura tem nos mostrado isso, tem mostrado que pode ser positivo pela personalização, pelo atendimento 24 horas, mas também pode ser negativo por vários motivos, quando não consegue responder de fato o que o cliente demanda, quando, por exemplo, ele não consegue evoluir uma conversa mais complexa, enfim, acaba gerando frustração. E aí a gente usou o arcabouço teórico, né, da lógica dominante do serviço, que diz o seguinte, olha, uma perspectiva teórica que foca especialmente que o valor de uma interação ele é criado colaborativamente, e é uma teoria mais da cocriação de valor, ou seja, que o valor ele é sempre cocriado, ou seja, vai ser sempre, e até eles tinham uma visão muito positiva, muito positiva de que o valor seria sempre, ou seja, positivo nesse sentido, ou seja, que ele vai ser sempre cocriado. Mas a gente tem visto, né, por outras literaturas assim complementares, que dentro de um processo de formação de valor pode haver resultados negativos, e isso pode desencadear a codestruição de valor, que é o conceito que eu estudo aqui, né, que é um conceito originado em Chevel e Scali e em Ple e Scali. É uma literatura assim que a gente tem visto que é bem iniciante, ou seja, começou em 2010, mas já tem muitos trabalhos trazendo entender esse aspecto negativo, tá? Então, pensando nessa lacuna de pesquisa, com a destruição de valor nas interações habilitadas por IA, né, a gente tem vários aspectos aqui que nos ajudam a identificar essa lacuna. Primeiro, que a gente tem um novo formato de atendimento, né, com essa interação entre atores humanos e não humanos. A experiência do cliente ela tem mudado, ou seja, em muitos aspectos tem se relatado redução, né, do bem-estar, ou seja, a gente tem que reduzir isso, na verdade, reduzir esse mal-estar. E a necessidade de se investigar a codestruição de valor, porque quando a gente pega os dois construtos da formação de valor, né, a gente tem, de um lado, a cocriação e do outro, a codestruição. E aí a gente entende que a cocriação ela é muito mais estudada. Então, se a gente coloca ali nas bases de dados, assim, são milhares de estudos. Quando a gente vai para a codestruição, a gente ainda está nas centenas, né? Então, ou seja, primeiro, também estudar a codestruição é uma lacuna, é um conceito em ascensão, mas ainda em muitos estudos qualitativos. Há algumas escalas, mas essas escalas geralmente são em relações entre pessoas, em relações interpessoais. E aí, nessa perspectiva, né, de interação parasocial, ou seja, com a IA, a gente ainda né, está iniciando esse processo a partir dessas interações, né, ou seja, cliente e IA. E aí, daí surge a minha pergunta de pesquisa, que quais são as dimensões do comportamento com a distribuição de valor em interações, né, de clientes com chatbots, e como medir esse comportamento, né, em tais interações. Então, o objetivo principal do meu trabalho é obter evidências de validade e confiabilidade científica de uma escala de medição do comportamento com a distribuição de valor em interações com chatbots de atendimentos habilitados por IA com base na perspectiva do cliente. Aqui são alguns conceitos, né, que eu acho que eu já até comentei com vocês, que formam aqui a base do meu estudo, que primeiro é a cocriação. A gente entende que a cocriação de valor, ele primeiro assim, partindo do valor, né, para esses construtos, o valor ele é considerado sempre assim, ele é muito considerado para além da noção de benefício, mas a gente entende o valor como o bem-estar em uma interação de serviço. E a gente entende que esse bem-estar, ele vai ser sempre colaborativo, ou seja, ele vai depender sempre de uma interação, ou seja, por mais que muita gente diga assim, olha, o bem-estar de uma relação é só responsabilidade da empresa? Não. Nessa teoria, a gente entende o seguinte, que o cliente também é responsável por isso. Então, quando, por exemplo, eu tenho uma experiência de serviço, uma viagem, então, para essa viagem ser positiva, eu ter um bem-estar na minha viagem,
Não vai depender, lógico, depende de toda uma estrutura, né? De viagem, de hotéis, enfim, de recursos, mas depende também de como o próprio cliente ele interage, como que ele também integra recursos, ou seja, como que ele faz a parte dele. A gente entende basicamente a cocriação nesse sentido, ou seja, como a experiência que se tem em uma interação. Então, ela depende de duas partes, não apenas de uma, primeira coisa. E a gente entende que essa interação ela nem sempre vai ser positiva, como a literatura vinha muito dizendo, não, é sempre um aspecto de cocriação. A gente entende que pode declinar o bem-estar, então a gente fala que isso é uma codestruição, ou seja, o cliente ele também é responsável por um valor negativo, por um valor ruim, tá? E a teoria ela fala que o cliente e os atores eles cocriam ou codestroem valor a partir dos recursos, né, que são conhecimentos, como recurso operante ou operantes, bens e recursos que são usados nessa relação, tá? Então, aqui, a primeira coisa que a gente faz para fazer uma escala, é definir o construto. Então, o meu construto a ser definido aqui é o comportamento, né? Ou seja, de codestruição de valor, interações com chatbot de atendimento. E a gente, primeiro, assim, na literatura geral, vê que a codestruição, ela se forma tanto de interação social, porque a gente precisa dessa interação, e da integração de recursos. Então, aqui no nosso construto de comportamento com a interação com os chatbots, a gente entende que são atos, né, negativos de atores humanos e atores de IA na interação de serviço que reduzem o valor e se manifesta pela má integração de recursos e pela dificuldade de interação social. Então, pela literatura, a gente já levantou aqui 4 fatores prévios, né, que são 2 fatores relacionados à integração de recursos, tanto do chatbot quanto do cliente, e 2 fatores de interação social, tanto da parte do chatbot quanto da parte do cliente, tá? Então, a partir daí, para o desenvolvimento da escala, primeiro foi elaborada uma tabela de referência, né, foi feita uma revisão de literatura, que a partir disso foram, né, levantados 40 itens. Aí, na segunda fase, veio uma validade de conteúdo, em que passou por uma avaliação de juízes, e aí esses juízes avaliaram a adequação e pertinência dos itens, e a gente ficou com 31 itens. E, no final, assim, dessa validade de conteúdo, a gente passou por uma análise semântica, né, com 10, assim, e até um pré-teste, a gente foi para 30 itens. E depois a gente foi para uma fase seguinte, que é, assim, aqui é muito qualitativa, aqui foi mais quantitativa, ou seja, com base em 2 amostras, né, na fase 3 aqui, a gente foi para uma validade baseada na estrutura interna. Então, né, que foi uma primeira validação quantitativa dos itens, né? Então, ficaram 28 itens. E por fim, análise fatorial confirmatória, a gente teve 18 itens confirmados, que foram os itens que compuseram a versão final da tabela. Para fazer essa escala, enfim, foram levantados dados quantitativos, né, para essa última parte quantitativa, né, 2 amostras. Primeiro, uma aplicação online, com 226 respondentes, e, na sequência, uma aplicação presencial nas cidades de Brasília, Goiânia e Palmas, 394 respondentes. A gente entende que foi uma amostragem não probabilística, né, por conveniência. Primeiro, porque é uma amostra que tende ao infinito, então é muito difícil você conseguir ter uma amostra probabilística, assim, impossível, na verdade. Então, a probabilística é indicado. E nesse caso, foi conveniente também, por exemplo, na amostra 2, a aplicação necessidades, o meu acesso, e também para diversificar um pouco, não ficar apenas em uma cidade, né? Então, seriam as cidades ali do centro-norte do país. Cada com clientes com experiências negativas, com interação com chatbots, e o questionário ele se compôs de uma escala Likert de 7 pontos. E aqui alguns dados das amostras, a gente percebe que é importante diversificar a amostra, porque se nós pegarmos aqui, por exemplo, o nível de escolaridade, a amostra 1, que é uma amostra que foi uma aplicação online, até por eu estar nesse ambiente de pós-graduação, a gente vê que quase 70% das pessoas da amostra 1, eles tinham pós-graduação. Já quando eu venho para a amostra 2, que foi aplicada, né? Ou seja, a gente foi para as ruas, aeroporto, rodoviária, enfim. A gente viu que esse percentual da pós-graduação foi para 30%, e o maior foi para a graduação. Então, a gente tem uma amostra, assim, mais real mesmo, assim, mais em termos sociais, né? Para análise, seguindo aqui a parte quantitativa, né? Análise fatorial exploratória. Então, assim, para a gente primeiro identificar de fato os fatores, né, e quais fatores explicam o construto, enfim, e com quantos itens. Primeiro foi a análise fatorial exploratória, a gente usou o software Effecto, e aqui tem alguns dados dos testes, né, mas aí, por meio da análise paralela,
a gente identificou que 4 fatores, né, explicam os dados, tá? Então, assim, que estão aqui com asteriscos. Os dados nos mostram isso. E aqui as cargas fatoriais, né, ou seja, os itens apresentaram cargas fatoriais nos seus respectivos fatores, como estão descritos, mas alguns itens eles tiveram cargas cruzadas e a gente fez algumas resoluções. Alguns foram excluídos e outros a gente manteve, né? Mesmo que alguns itens tivessem já problemas aqui na análise fatorial, a gente resolveu não excluí-los e verificar se era isso mesmo com a nova amostra, né? E aí a nova amostra, ela possibilitou fazer uma análise confirmatória e a gente usou o software M+, né? Então, aqui, primeiro com o modelo original, com todos os itens, o modelo, ele não foi plausível, e o modelo reespecificado, porque o M+, ele mostra, assim, índices de modificação, ou seja, esses índices de modificação, eles apresentam problemas. Então, às vezes até para tornar a escala mais enxuta, né? Às vezes porque alguns itens estão sobrepostos, enfim. E aí aqui foram itens que apresentaram problemas, alguns foram excluídos, e com o modelo reespecificado, a gente conseguiu fechar os 18 itens, e aí a gente tem um modelo plausível dentro de todos os indicadores aqui, tá? Então, como resultado, o que a gente pode dizer? Que o modelo ele confirmou os 4 fatores latentes, ou seja, né, tanto o mau comportamento de integração de recursos por parte do bot, quanto por parte do cliente, né? Os fatores, eles também apresentaram cargas fatoriais padronizadas significativas, tá? E os fatores do construto demonstraram relações significativas entre si. Apesar de que a gente observa que os 2 primeiros fatores, né, assim, que é o mau comportamento de integração de recursos, tanto do chatbot quanto do cliente, eles foram fatores que foram explicados melhor, assim, até vocês podem ver pela quantidade de itens e pelas cargas fatoriais. Mas também são fatores, como que eu posso dizer, em termos de interação social, assim, de pesquisa, na verdade, essa categoria integração de recursos é uma categoria mais evoluída na literatura, quando discute o mau comportamento de integração de recursos entre humanos, tá? Então, vamos dizer assim, foi mais fácil de ser replicada. E aí, já quando a gente vem para esse aspecto de entender que não é só integração de recursos, até porque quando a gente fala que a cocriação depende de uma relação, de uma experiência, de uma interação, a gente tem que considerar aspectos sociais, que é isso também que o meu trabalho coloca como novidade aqui. Então, esses fatores, assim, eles estão aqui, eles aparecem, eles são confirmados, mas eles precisam, em novas pesquisas, de mais itens, assim, pelo menos mais um item aqui explicativo, 4, assim, 3 é o mínimo, mas 4 é um número legal, razoável, e principalmente pela confiabilidade composta, a gente pode ver que o mau comportamento de interação social ele teve um valor mais baixo, apesar de aceitável pela literatura, mas aspectos que a gente precisa melhorar. Mas é isso, né? As escalas, elas, muitas vezes, quando elas são construídas, enfim, tem fatores que, né, eles são melhor explicados, enfim, até pela evolução teórica, e outros a gente precisa depois de novas pesquisas, tá? Mas, enfim, com a minha pesquisa, eu consegui mostrar, né, que o conjunto de análise forneceu suporte à validade dos scores, né, confirmando toda a estrutura teórica que eu havia proposto inicialmente, ou seja, com fatores tanto do cliente quanto do chatbot. A gente entende que a codestruição ela é de fato, ou seja, a gente já tem muito estudo qualitativo e eu consegui confirmar quantitativamente, né, ou seja, estatisticamente isso é um feito, que é um fenômeno multidimensional e bidirecional, ou seja, depende dos 2 aspectos, porque a gente tem muita escala, por exemplo, até interações interpessoais, que muitas vezes só avaliam a má integração de recursos do cliente, por exemplo. Então, assim, eles apenas avaliam isso para avaliar a codestruição. Mas se o CO, né, o fenômenozinho, o CO, ele depende de 2 partes, então eu não posso simplesmente avaliar uma parte e dizer que ele acontece. Então, estatisticamente, eu consegui dizer isso aqui pelo meu modelo, ou seja, é um modelo que os construtos aqui, os subconstrutos, né, os fatores, eles estão interrelacionados. Então, se eles estão interrelacionados, a gente consegue dizer que é um fenômeno, sim, multidimensional e bidirecional, ou seja, que depende de ambas as partes. E uma descoberta aqui pela minha escala, ó, se a gente observar, o mau comportamento de interação de recursos do bot com o do cliente, ele tem um relacionamento aqui negativo. O que isso quer dizer? E até a gente olhando de fato ali os resultados, que os clientes eles responsabilizam o chatbot ou o provedor de serviço pelo mau comportamento de recursos. Eles se eximem, eles falam que eles, né, são bem, mas que o problema é do chatbot, tá?
E esses resultados, eles já foram alertados, assim, falados pelo Cartilho mais qualitativamente, e agora a gente confirmou isso quantitativamente, ou seja, de fato, os clientes, eles atribuem a culpa ao outro. E aí, a gente, né, essa atribuição externa da culpa, a gente também conseguiu identificar aqui. Então, além disso, a gente tem outras correlações aqui positivas, né, como com a parte social, que vocês podem ver entre os fatores, e aí a gente entende que os fatores sociais, eles destacam o papel crítico da interação na codestruição de valor, ou seja, as empresas têm que ficar muito atentas a essa questão de interação social do chatbot, tá? Então, como conclusão aqui, a codestruição, ela é um fenômeno colaborativo, a gente conseguiu comprovar estatisticamente com esses fatores, né, conforme eu já havia dito para vocês, mas que os clientes assumem apenas uma parte, né, de sua responsabilidade, tendem a atribuir a maior culpa ao chatbot ou, consequentemente, ao provedor do serviço. Isso traz algumas contribuições. A primeira é que a gente conseguiu obter teoricamente, a evidência de validade, né, de uma escala que permite desenvolver novos estudos, ou seja, fazer uma avaliação prévia da codestruição. A gente conseguiu comprovar, né, assim, esse COC no conceito de codestruição quantitativamente, e a gente até faz uma sugestão à parte teórica, né, que é a lógica dominante do serviço, para que ela possa não apenas dizer que o valor é colaborativamente cocriado, como se tem, mas para a gente acrescentar que ele também pode ser codestruído ou ambos, que a nossa pesquisa quantitativa mostrou isso. E também a gente tem uma escala que pode ser usada de forma separada, né? Em termos de contribuições e implicações práticas e gerenciais, eu acho que é uma ferramenta para as empresas avaliarem antecipadamente se vai gerar codestruição, ou seja, o uso dos seus chats. A gente viu pelos resultados também, principalmente pela parte que o cliente atribui a culpa ao chatbot, e também por ele fazer a meia-culpa na parte social, porque na parte social ele diz, sim, que ele coloca a meia-culpa dele, né? Ou seja, ele diz que ele tem problemas sociais também de se relacionar com o bot ali. Então, tudo isso abre, né, um espaço para que as empresas façam um acompanhamento contínuo e ajustes, né, nessas práticas de utilização do chatbots. E as empresas devem investir nisso, sim, se elas querem, enfim, um bom atendimento, né, um bom nível de satisfação em termos de atendimento. E aí leva também a gente entender que estratégias de atendimento híbrido, humano e IA, de forma integrada, pode ser uma solução. E até a gente já colocou isso como uma sugestão de pesquisas futuras, né? Porque avaliar sistemas híbridos, a escala para sistemas híbridos também pode ser uma nova pesquisa, né? E, assim, como limitações, a gente tem que a escala foi testada apenas no contexto brasileiro, com amostra, né, por conveniência, porque é uma população gigantesca. E como pesquisas futuras, a gente propõe a validação setorial, ou seja, para áreas específicas, porque muda muito o uso de chatbot, por exemplo, no setor bancário, de saúde, turismo, serviços públicos, então, fazer essa diferenciação. E também pensar em estudos longitudinais, porque a gente entende que o comportamento do consumidor vai mudando muito com o tempo. Então, quanto mais, por exemplo, será que quanto mais as pessoas tiverem contato com o chatbot, mais elas vão tender a co-criar valor e não co-destruir? Tá? Então, são algumas questões. Eu tinha um vídeo aqui final, vou ver se dá tempo de passar. Eu queria falar com o humano. Vocês conseguem ouvir o vídeo? Sim. Tá, eu vou deixar. Tem horas que a gente quer falar com um robô, tem horas que a gente quer falar com uma pessoa. Eu sou humano. Quem garante? Como assim? A tecnologia tá muito avançada, já não dá mais pra diferenciar. Então, mas eu tô te falando que eu sou humano. Isso é o que um robô responderia. Qual que é o nome de solteira da sua mãe? Aí você já me quebra. Itaú, você escolhe como ser atendido. Isso é muito Itaú. Itaú, feito. Então é isso, pessoal. Eu deixei para fechar esse comercial, né? Então, mais ou menos assim, até porque há problemas de se identificar quem está ali falando, né? Então, isso também pode gerar, a partir disso, avaliações, enfim, negativas, né? E aí eu deixo agora aberto o espaço para vocês fazerem suas perguntas, seus comentários. Só um comentário, né, que aí trazendo o empírico da prática, eu acho que eu tenho muito claro dos achismos que as pessoas têm sobre esse tema que tu trouxe, né? E é legal o aprofundamento teórico em cima das coisas e as validações, né? Bem complexo ali até, bem profundo, né? Então, baita pesquisa em cima de um tema bem
latente, né? E no empírico a gente vai parte muito dos achismos, inclusive a propaganda disso é o resultado disso, né? E as pessoas realmente elas sentem a necessidade de entender o que está acontecendo e para onde elas podem ir numa forma conversacional, né? Então, eu achei muito bacana a contribuição teórica disso, porque é uma perspectiva diferente de tu ver um cenário que é latente, né? Só que é um cenário que, com a inteligência artificial, está acelerado, né? Então, o longitudinal ali é algo que a gente vai olhar talvez daqui 2, 3 anos já seja um cenário totalmente diferente, né? Ou Diferente. caótico, ou as pessoas entenderam que, beleza, é isso, eu chego até o humano, não chego, isso vai ser normal, não vai ser normal, né? Mas acho que é uma resposta que não se tem ainda, né? Que é muita coisa que tem acontecido. Mas, Elaine, que trabalho legal, que complexidade, que... É claro que aqui não dá para ter a profundidade que imagino que é a tua tese, né? Mas dá para entender a dimensão que isso se tornou e essa escala que foi sugerida ali. Então, muito legal de ouvir, de ver. Só Oh, obrigada. Só complementando aqui o Denis, cara, eu acho muito interessante, principalmente esse fato de que tu conseguiu, com a escala, achar os mesmos resultados que está lá com a pesquisa qualitativa, porque realmente quando a gente trabalha com lógica de serviço dominante, a gente encontra muita pesquisa qualitativa enfim, imensas formas e conteúdos, fenômenos, mas tu conseguiu encontrar tudo, né, na quantitativa. Foi assim uma surpresa, sabe? Porque quando eu falei, meu Deus, o que que eu vou achar? Mas é isso, né? Quando a gente faz uma pesquisa, acho que é o que dá o gás, é a gente saber que não sabemos ainda o resultado, né? Mas, assim, eu fiquei surpresa. Lógico, assim, tem pontos negativos ali, vocês viram, né? Tem especificamente um fator que poderia ser melhor. Mas é isso, é uma pesquisa real, né? Não é uma pesquisa perfeita, é uma pesquisa real. Eu não sei se a Larissa tem alguma coisa. Principalmente te parabenizar também pelo seu trabalho. Bem complexo, mas muito bem feito também. Então, parabéns. Seria isso. Obrigada, pessoal. Então, eu acho que chegamos no nosso horário, né? Meio-dia. Enfim, eu agradeço a participação de vocês. O que que eu posso dizer, assim, dessa sessão, né? Pensando nos nossos 3 trabalhos, né? Então, são trabalhos que envolvem tanto essa parte de tecnologias, né? Como a própria sessão pressupõe, e a parte de marketing, né, principalmente pelo meu trabalho, o trabalho do Denis, e eu vejo o da Francisca, assim, com a inovação mais ali no campo, não sei se empreendedorismo institucional, seria mais ou menos isso, né, Francisca? Não sei qual é o tema que você estuda, é isso? Sim. Então a gente consegue assim ter uma afinidade, né, dos nossos trabalhos. E para mim foi uma sessão muito positiva porque eu aprendi muito com vocês, tá? Nossa, assim, Francisca, que legal o seu trabalho, que fenômeno maravilhoso, assim, quantas coisas, né? Eu sou professora, né, de administração, inclusive. Eu vou investigar mais isso aqui no meu contexto, na minha realidade, tem espaço para pesquisar. Enfim, depois qualquer coisa a gente até troca, né, algumas figurinhas. E com o Denis e a Larissa também, porque eu sou professora de marketing, né? Então, nossa, quando eu falar de comportamento do consumidor, a parte cultural é um exemplo, assim, a gente tem muitos exemplos e falar de marketing internacional, então, especialmente agora que a gente tem esses marketplaces, por exemplo, Shopee, Shein, eu, por exemplo, estou orientando 2 trabalhos agora e são sobre o uso das redes sociais, do uso de, assim, 2 sobre redes sociais e um especificamente, na verdade, é sobre a plataforma da Shein, e é justamente avaliando esses aspectos culturais, ou seja, a ideia da gente entender, porque assim, tem muitas pesquisas em outros países, especialmente na China, mas e como que a gente vê isso no Brasil, né? Então, o trabalho de vocês também me trouxe assim, vários insights, até sobre a questão metodológica, né? Adorei a forma como vocês assim, porque às vezes quando a gente pensa assim, eu vou fazer um estudo quantitativo. Se você às vezes não tem dados secundários prontos, ou se você vai a campo para coletar, assim como eu fiz, a gente tem essa dificuldade. Vocês encontraram ali uma forma, né, de pegar esses dados
brutos, assim, traduzir eles, né? Ou seja, transformar de qualitativo para quantitativo para fazer essa avaliação quantitativa. E quando a gente faz essa avaliação quantitativa, até para publicação, como vocês fizeram, eu vejo que vocês vão ter uma recepção muito boa, sabe? Assim, nas revistas. Então, assim, ambos os trabalhos, assim, de vocês dois, né, falando, eu acho que vão ter uma recepção muito boa, assim, dos periódicos, das revistas. Não deixem de publicar. E parabéns, gente. Fiquei muito feliz de participar dessa sessão com vocês. Vamos fazer uma fotinha final para encerrar? Sim, só um comentário, né, não fiz comentário no começo, né, mas é legal estar participando também, porque a minha primeira experiência de um evento, eu acredito que a Larissa também, A minha a também. Larissa, ela é recém-graduada, então ela acabou o comércio exterior e eu sou mestrando, então é legal ver dois trabalhos de doutorados também, uma complexidade bem legal, e essa troca aqui que todo mundo tem a empreender, ensinar e a contribuir nesse contexto, né, então Muito legal. ficamos felizes em ouvir os comentários, as dicas, as ideias, até os elogios, e também ouvir o trabalho de vocês, né? Então, Sim. a Larissa ali faz parte também de um projeto do GMART de iniciação científica, então é bem bacana estar imerso nesse universo, assim. E uma experiência bem legal de início, assim. Muito obrigada. Pois é, parabéns. Enfim, vamos falar da Larissa, né? A Larissa tem um futuro aí, um potencial, né? Assim, que a gente vê o potencial dela na pesquisa e um futuro na pesquisa, né? Se ela, enfim, assim Sim, desejar. Parabéns, parabéns também, Denis, para você. muito obrigada. Então é isso, gente. Vamos encerrar. Um abraço e temos mais SEMEAD pela frente, né? E aí Obrigada. vamos tirar nossa foto, né? Um sorrisinho aqui para a tela. Ó, tirei um print. Não sei se vocês conseguiram tirar também aí. Se eu consigo mandar por aqui, deixa eu ver no chat. Foi, assim, pelo chat vai. Eu acho que vocês conseguem copiar. Eu acho que eu fiz alguns prints também, vocês apresentando. Eu vou colocar aqui, aí eu já encerro a sessão. Ah, tá, agora carregou. Eu ia dizer que não estava recebendo, mas já tá vindo aqui. Hã? Não, eu ia dizer que não recebi, mas tá carregando aqui agora. Eu fiz alguns prints aqui quando vocês estavam apresentando. Conseguiram receber? Recebi, aham. Estão conseguindo. Aí tinha o rapaz também estava aqui conosco, esqueci o nome dele. O Fabiano. Isso. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Tenham um bom dia, tá bom? Muito Obrigado, gente. obrigada. Para vocês Obrigada. também. Tchau, tchau. Tá. Elaine, sobre o protocolo de presença com você? Boa pergunta, porque de fato, assim, gente, eu não recebi nenhum e-mail. Eu li lá as orientações, eu não vi. E assim, teria pessoas para nos auxiliar aqui, né? Eu acho que elas não entraram. Ah, Eu vou me ok. informar sobre isso, mas se for, aí eu já atesto para todo mundo. Tá bom. Muito Eu não sei obrigada, se viu? agora, na hora que eu encerrar, pode ser que apareça alguma coisa, né? Eu Tá vou bom. ficar, tá Muito bom? obrigada. Até mais. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.